Flúor na água pode deixar as pessoas mais burras? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1. Você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2. Você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3. Você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meu Nome Não É Não, comandado pela Nayara Lima e Mirelle Campos. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Meu Nome Não É Não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, Ken, Altair e ouvintes do Naruhodo, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayara Lima. Eu sou a Mirelle Campos e nós somos do podcast Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos e documentários, filmes também sobre o comportamento animal. A nossa proposta é compartilhar informações dos melhores especialistas e pesquisadores da área para assim estreitarmos a relação com os nossos pets. Afinal de contas, quanto melhor a gente conhecê-los, melhor será a nossa convivência, né, Mi? Com certeza! Como sabemos que os ouvintes do Naruhodo são sedentos por conhecimento, nós queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast. Temos mais de 40 episódios, já resenhamos Seu Cachorro é um Gênio, Gato um Deus para Chamar de Seu, entre outros livros e artigos. Nós estamos nos principais tocadores de podcasts, é só procurar por Meu Nome Não É Não. Também estamos no Instagram, Facebook e Twitter e no nosso site, meunomenãoenão.com. Agradecemos muito o espaço que o Naruhodo oferece às mulheres podcasters e tchau! E chegou o momento Alura, que hoje vai ser um pouco diferente. A gente quer saber a sua opinião para que a participação da Alura no Naruhodo seja cada vez mais adequada. Sim, a Alura é uma das marcas que ajuda a manter vivo o Naruhodo. Mas a gente quer que a publicidade dessa marca seja o mais relevante possível para você, ouvinte. Então eu agradeço demais se você responder uma rápida pesquisa. É rápida mesmo, meia dúzia de perguntinhas. Você ajuda a gente? É só ir em alura.com.br/pesquisa/Naruhodo e responder. Repetindo, alura.com.br/pesquisa/Naruhodo. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair. Uma pergunta que vai obrigar as pessoas a escovar os dentes todos os dias. Olha só! E aí, Altair, você estava me contando que essa deu trabalho. Muito. A pergunta parece prosaica, né? Mas ela deu trabalho para entender... E analisar o contexto. Não é uma questão tão objetiva quanto parece. E olha que eu acho que desses mesmos episódios duplos, sim, esse episódio, pra mim, é um dos que mais me deu trabalho. Olha só. E a gente teve ajuda, inclusive, né? Pois de especialista. Teve, de um dentista. Olha assim, a pergunta, Altair, veio do Rodrigo Brant, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mineiro. E o Rodrigo, Altair, ele é proprietário de uma marca de camisetas de rock chamada Marrocos. Marrocos. Ó, tá aqui o seu product placement gratuito, Rodrigo. É isso aí. Muito legal as camisetas. Marrocos, com 2 R's e CK.
E aí você vai conhecer ali as estampas exclusivas do Rodrigo Brant. E ele diz o seguinte, Altair: lógico que não tem como elogiar o excelente trabalho de divulgação científica de vocês. Obrigado por deixarem o mundo melhor. Obrigado mesmo. Olha, que honra. Espero que a gente esteja deixando o mundo pelo menos não pior. O Ken já está aprendendo método científico já. Ele diz o seguinte: eu sempre ouço o podcast de vocês e quando eu tenho dúvidas sempre tento pesquisar por mim mesmo e assim aprender mais. Ouvi uma vez que o flúor presente em pastas de dente e água encanada pode diminuir o QI, mesmo que um pouco só. Há um estudo polêmico que liga flúor na água com diminuição de QI. Deu no site EM. No site do Estado de Minas, na editoria internacional. Ele diz o seguinte: o flúor presente na água da torneira em alguns países pode afetar o quociente de inteligência dos bebês, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira, cujos resultados, no entanto, foram questionados por vários especialistas. Desde a década de 1950 se acrescenta fluoreto à água de torneira em muitos países industrializados para prevenir cáries dentárias. Foi demonstrado que concentrações muito altas do mineral são tóxicas para o cérebro, mas as concentrações na água corrente geralmente não implicam riscos. E aí vai a matéria, o link está na descrição para quem quiser ler a matéria como um todo. Mas agora a gente foi além, né, Altair? Foi atrás do artigo original. Atrás do artigo original, né? Porque a pergunta do Rodrigo é teoria da conspiração para deixar a população mais burra e assim mais controlável? Ou é um risco calculado em prol da saúde pública? E por que alguns países não usam água fluoretada? Então essas são as perguntas complementares à pergunta central, que é assim. Primeira pergunta central, né? Se flúor na água pode deixar as pessoas mais burras. Você já tinha ouvido falar disso? Eu não tinha ouvido falar não, Thaí. Nunca? Não, foi com o e-mail do Rodrigo que eu fiquei sabendo disso. Que essa informação veio à tona, né? Então, o artigo que é mencionado nesse post do Estado de Minas é de agosto de 2019. Certo. Tá? Do meio do ano passado. É recente, né? É recente. Só que aí você vai ver, esse artigo é de uma população no Canadá, né? Um artigo feito no Canadá. E aí você vai ver esse artigo, você começa a ver outros artigos que adotam falam do mesmo assunto. Certo. E aí você vai cavando, o buraco é gigante. Gigante. Um vórtex espacial, assim. É mesmo? Nossa, o negócio vai muito longe. Daí que vem a dificuldade, é algo que me deu muito trabalho, porque é diferente, por exemplo, de uma teoria da conspiração total. Sabe? Tipo uma terra plana, assim, que claramente não faz nenhum sentido. Sim. E na verdade, você se pergunta como alguém consegue pensar nisso, né? Nesse caso... Existe alguma... Não existe evidência, mas tem algum... Tem coisas que começavam a deixar você em dúvida, é isso? Isso, então, tem pontos importantes, né? A notícia do Estado de Minas, ela fala alguma coisa nesse sentido mesmo, né? De que o flúor, ele é uma substância tóxica naturalmente, né? Ele está presente naturalmente, mesmo sem adição na água, né? Em outros locais. É exatamente a mesma substância. É a mesma substância, isso. Tá. Que já está presente, que vai ser adicionado. Isso. E, de fato, assim, uma dose baixa é muito útil para mineralização e tal do dente, mas a partir de uma certa quantidade ele pode gerar algum problema. Certo. Tá? Todos esses estudos que eu vou mencionar aqui são estudos populacionais. Então, por exemplo, esse estudo canadense, né, que foi o citado, ele é um estudo bem feito, numa boa revista, não é um estudo mal feito, assim. Ele faz parte de uma coorte de um segmento grande de pessoas, né? É um estudo de agosto de 2019, publicado no JAMA, que é uma boa revista médica, né? Ele coleta urina de mulheres durante a gravidez e aí mede o grau, os fluoretos, né? Tem uma medida disso. Eles medem nas mulheres grávidas e depois seguem a partir do nascimento das crianças, seguem as crianças nesse estudo até os 6 anos. Tá? E quando as crianças fizeram entre 3 e 4 anos, eles coletaram uma amostra das crianças e correlacionaram tanto uma amostra de flúor quanto uma amostra do teste, né? Eles aplicaram um teste de QI, que é o VAIS, né? Que é um teste de QI bem conhecido para crianças. E aí eles fizeram uma correlação entre a quantidade presente na urina das mães grávidas, compararam essa quantidade com o nível de QI das crianças, tá? E eles viram que existe uma correlação negativa
na gravidez da mãe, quanto maior o grau, maior o nível de fluoretos, menor o QI da criança quando ela tem entre 3 e 4 anos. Tá. Essa é a mensagem inicial. Só que assim, o quanto menor? Esse é o problema. Né? Então, quando você vai ver no artigo, guarde essa informação. A cada 1 miligrama a mais de flúor, então a unidade aqui é importante. A cada 1 miligrama a mais por litro, né, de água consumida, de flúor a mais que a mãe consome, você tem uma redução, em média, de 4 pontos de QI na criança, tá? Então, a cada 1 miligrama a mais de flúor, reduz 4 pontos o QI da criança, tá? Aí vem a pergunta, 1 miligrama é muito? Né? Quanto que você consome na água? Eu não faço a menor ideia se 1 miligrama é muito ou não. Aí a gente começa a ver as minúcias, né? Então, eu falo, nossa, então diminui o QI mesmo. Eu falo, calma, né? Então, você tem que ver 4 pontos a menos de QI, o que isso representa na prática, e 1 miligrama a mais de flúor, o que isso representa na prática. Tá? Estamos falando de um estudo populacional com milhares de crianças. Tá? Esse estudo tinha menos de 1.000, tinha 600 e poucas crianças. Tá? Uma boa amostra mesmo assim. É uma amostra grande, né? Um segmento grande. Mas quando você olhar a média, em geral, a média representa, quando você tira da média populacional e transporta para o valor individual, você tem uma variabilidade muito grande. Tá? Um dado importante, antes de explicar o que é 1 miligrama a mais. Tá? Eles mediram a quantidade de flúor nas mulheres, tá? E essa quantidade de flúor, de exposição ao flúor, variava muito. Tá. Então tinham mulheres que eram expostas a 0,03 miligramas, que é bem pouquinho, que é quase... A água não tinha flúor nenhum, até mulheres que eram expostas a 18 miligramas, que era muito. Então você tinha uma variabilidade muito grande da exposição naquelas mulheres que moram no Canadá, tá? A gente tá falando de exposição, então assim, da água que ela ingere. Que ela ingere. O fluoreto que ela já tem no corpo. É a água que ela ingere. Então assim, tem a mulher lá que vive numa certa cidade do Canadá, numa região. Eu coleto amostras de água. Nessas amostras eu vejo a quantidade de flúor e avalio a quantidade de flúor nela também. Tá? E depois vejo o QI da criança 4 anos depois. No Canadá, que é esse estudo que a gente encontrou, a variabilidade na presença de flúor na água é muito grande. Então, é um problema de controle de qualidade da água. Inclusive, nesse artigo, vamos deixar ele na descrição, vale muito a pena ver o gráfico. Tá? É um gráfico de correlação negativa mesmo, né? Então você vê que a retinha diminui. Mas se você olhar a apresentação dos dados, né, sobre a reta, os dados variam demais. Tem uma grande variabilidade. Tá? Então, isso mostra que, para além da questão da média, né, você tem uma questão do controle de qualidade de quanto flúor está presente na água. Provavelmente varia muito de um lugar para o outro. Isso. Dos locais que foram pesquisados. Isso. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, nas empresas que fornecem água. Tá? Então, antes de perguntar se o flúor faz mal ou bem, o que as empresas distribuem água lá tem que fazer é padronizar essa... Obrigado, muito bem, muito bem. Antes de falar do mecanismo, eu vou falar dessa coisa mais externa, né? Eu vou da causa final para a causa material, tá? Eu vou do final para o começo. Assim, eu fiz uma busca quase extensiva na literatura, eu achei em torno de 60 artigos de vários tipos que falam dessa associação entre flúor e QI. Tá? Tem artigos bizonhos, assim, de errado. Tá? Esse artigo do Canadá é muito bom, tá bem feito, só que aí uma variável importante, a estatística tá ok e tal, uma variável importante é essa grande variabilidade na exposição das pessoas à água, a quantidade de flúor na água. Isso é o primeiro. Tá? Tem um outro artigo, vamos deixar na descrição também, que avalia a relação entre quantidade de flúor e memória nas crianças. O mesmo desenho, muito parecido, no Quênia, né, e em alguns outros locais na África, e encontra um resultado um pouquinho parecido. Tá? Só que aí, a análise estatística está completamente errada. Tá? Você não precisa ser estatístico para saber. Por exemplo, eu vou comparar... Ele dividiu em 2 grupos, né? Ele pegou a quantidade de exposição ao flúor e dividiu em baixa exposição e alta exposição. Tá? Então tem exposição baixa e alta. E aí ele mediu o QI da criança. Então eu quero saber se o QI da criança é diferente entre mulheres expostas a muito flúor e pouco flúor. Tá? E para apresentar o resultado, ele fez um gráfico de pizza. De pizza? Então, como você apresenta médias num gráfico de pizza? Eu também não sei, sabe? A análise estatística tava bizarra, tá tudo errado. Não dá pra confiar no resultado do artigo, tá? Não dá.
muitos desses 60 e poucos artigos, os artigos populacionais, em geral... Médico pesquisador ruim em estatística, então não tem só no Brasil. Não, é algo generalizado. Eu dou aula em vários lugares, é generalizado. Mas essa é a primeira vez que eu vejo um gráfico de média com um gráfico de pizza. Eu não sei como o cara fez. Criativo, cara. Nossa, parece um negócio de publicidade mesmo, né? Misericórdia. Mas enfim, e aí os artigos que têm dados populacionais, com exceção desse artigo do JAMA, e tem um outro artigo muito bom também de uma amostra no México. Os outros artigos são bem discutíveis. Ou eles têm problema de tamanho de amostra, ou a análise estatística está errada mesmo. Eles calcularam o poder estatístico errado, fizeram a conta errada. Eu não sei como aprovar o artigo com a conta errada. Mas enfim. Ou são artigos laboratoriais. Desses 60 artigos, creio que 50 deles são artigos laboratoriais com rato. Né? E aí eles expõem o rato a uma quantidade absurdamente maior de flúor. O que já é sabido que faz mal para o cérebro. Tá? Então, isso é de fato, quer dizer... uma quantidade muito grande, ou uma quantidade exagerada de fluoreto, de fato é tóxico ao organismo. Isso vem pela própria natureza do composto flúor, tá? O composto flúor é um dos compostos mais reativos da tabela periódica. Quando ele livre, assim, numa forma livre, F-, né? Ele é extremamente volátil e tóxico, tá? E ele, por exemplo, inclusive é até interessante a história do flúor, né? Ele foi descoberto, assim, percebido no século XVIII, e muitos químicos morreram tentando manusear o flúor, né? Porque o flúor vem em várias formas, né? Ele aparece aderido em rochas, ele aparece na água, mas em forma pura, como gás, é muito volátil e muito tóxico, corrosivo e tal. Entendi. E aí os químicos tentavam separar o flúor de outros compostos para avaliar as propriedades deles. Só que na hora que você separa o flúor de outro composto, ele já adere em outro. Certo. Então, por exemplo, se eu coloco o flúor dentro de uma garrafa de vidro, ele dissolve o vidro. Ele reage com vidro, assim. Se você disparar quando ele em forma gasosa, né? Se você dispara ele, por exemplo, no metal, pega fogo, sabe? É muito grave, assim, é um negócio... Tem que ter muitos cuidados, né? Tanto é que só muito depois ele conseguiu ser sintetizado, mas a partir do momento que ele conseguiu ser sintetizado e separado, ele teve muitos usos. Então ele tem muitos usos, por exemplo, da indústria do alumínio. Quando você pega a bauxita e transforma em alumínio, um dos coprodutos é um produto de flúor e tal. Né? E aí vem um hoax, vem uma história, aparece nisso, guarde essa informação. Ele foi usado, por exemplo, no projeto Manhattan, da produção da bomba atômica. Uau! Para você conseguir separar, por exemplo, o urânio, você mistura ele com flúor, porque aí você consegue, é uma forma meio de purificar o urânio e tal. Então, apesar de muito perigoso, não sei o que é mais perigoso, você mexer com o flúor ou a bomba. Mas enfim, né? Então ele é muito importante. Tá? E aí como é que, por exemplo, se descobriu a relação entre flúor e dente? Né? Porque um negócio grave, assim, você matou gente, você vai comer, né? Qual a relação disso entre isso e a sua boca? Né? Começou a relação entre o flúor, os fluoretos, na verdade, né? E os dentes, começou no começo do século XX, 1916. Tem um autor que chama McKay. Ele foi o primeiro cara que viu essa relação. Assim, ele via essa associação, na verdade, entre o excesso de flúor e mudanças no dente, né? Tá. E depois teve um pesquisador de uma indústria da Alcoa, né, que, entre outras coisas, faz lá alumínio, que é o H.O. Churchill. Em 1931, ele testou isso de novo. Esse Churchill, ele fez um experimento um pouco melhor que o do McKay, que era mais observacional. Ele fez um experimento laboratorial e mostrou que, de fato, o flúor ele tinha alguma vantagem para prevenir cáries, né? Para prevenir cáries. E aí começou a surgir uma das primeiras histórias de conspiração. Por quê? Diferente do McKay, do Jim, que são outros caras que eram ligados à universidade, né? E estavam pesquisando e tal. O Churchill, ele trabalhava dentro da indústria da Alcoa. E aí começou a surgir e isso já é mentira, é hoax, tá? De que, na verdade, a Alcoa queria, assim, propagar a ideia de que o flúor era bom pro dente, porque eles produziam muitos compostos, metais, enfim, e eles poluíam a água. Né? E acabavam liberando flúor no processo. Na água. E aí, assim, entre outros compostos, né? Mas quando a água era só fluoretada, ele fez esse estudo de propósito para poder convencer o governo de que era bom dar aquela água para as pessoas porque não ia fazer mal.
né? Já criaram uma conspiração de que foi proposital. Isso nos anos 40. Veja que malévolo. Isso, veja que é antigo, nos anos 40, né? Aí vai escalando, né? Então, anos 40, Segunda Guerra, né? Para aumentar essa história, falavam muito que os russos, os chineses e o governo nazista alemão colocavam flúor na água para manter as populações, no caso dos alemães, os judeus e outros grupos, domesticados, assim, domados. Controlados, porque fazia mal para o cérebro e inibia as emoções das pessoas, né? Então essa teoria aí já remonta 60 décadas, 60 anos pelo menos. E aí, depois da Segunda Guerra, essa história continuou, né? De que o governo colocava flúor na água, nos Estados Unidos, né? Colocava flúor na água para poder controlar as pessoas e deixar as pessoas mais dóceis. Bom, e aí você já viu, né? Já viu que escapou. Então, começou a surgir uma ideia de que o flúor fazia mal. Porque, assim, inerentemente, numa quantidade grande, ele faz mesmo. Ele é tóxico. Mas uma quantidade pequena, principalmente pelo estudo do McKay, do Dean, do Churchill, eles viram que tinha um benefício. Né? Então a ideia que surgiu bom, no começo do século XX, as pessoas tinham uma saúde bucal terrível. Nos Estados Unidos tinha uma epidemia de cárie enorme. Eles verificavam que você colocar um pouquinho de flúor reduzia a probabilidade de cárie, sobretudo nas crianças. Então, não parece um mau negócio, né? Colocar um pouco de flúor. A questão é o controle de qualidade. Não pode ficar demais, né? Tudo bem, né? Tranquilo. Aí surgiu as primeiras políticas de fluoretação da água, né? Isso chegou no Brasil logo depois, em 1953. Tá? Em 1953, no Espírito Santo, foi aprovado que os prefeitos podiam colocar flúor na água, com base nesses primeiros estudos. Em 1956, começou em São Paulo, né, a colocar, e nos anos 80 ficou algo geral, né? Praticamente todas as cidades. E estima-se que hoje cerca de 65 milhões de pessoas no Brasil têm acesso à água fluoretada. Certo. Tá? Então cresceu, uma coisa escalar muito, muito importante. Tá? Ou seja, mas ao mesmo tempo, então, tem mais da metade da população que ainda não tem acesso à água fluoretada. Isso. É porque eles não têm acesso ao saneamento básico, ao tratamento da água. A ideia é que quando você transmite o tratamento de esgoto e o saneamento, a fluoretação é mais uma coisa. Né? Tem um estudo já dos anos 90 nos Estados Unidos, que aqui no Brasil é parecido, que a cada $1 que você investe nesse processo de tratamento de água com flúor, você tem um retorno de $38 no custo de tratamentos dentais. Então eu deixo de gastar $38 quando eu invisto um. É um ótimo negócio. Ótimo negócio. Então, mas aí surgiu também nos anos 80, principalmente, e 90, estudos falando da relação entre o flúor e o cérebro. Tá? Então, a partir dessa quantidade maior. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Isso são dados de indústria, né? Quando você trabalha na indústria, você é muito mais exposto a esse tipo de problema. Então, a quantidade segura, né, que foi avaliada assim, é até 1,5 miligrama por litro. É o máximo. Tá? Até 1,5 miligrama por litro de flúor, de fluoreto na água é seguro, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil tem, em média, né, nas águas verificadas, em média, entre 0,6 e 0,8. Ou seja, a gente tem um range muito menor menor, no Canadá, né? Do que o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Tem um limite de segurança e beleza. Sim. Tá? A partir de 0,6, entre 0,6 e 0,8, você já tem os benefícios do consumo da água com flúor, sem ter os malefícios de intoxicação. Né? Mas, então, 1,5 é o limite. Tá? Ou seja, a gente está bem longe do limite. Em média, bem longe do limite. E com uma média ali pequena. Regular. Isso, né? Pequena. Isso. Agora imagine que você foi exposto a uma quantidade de 6 miligramas. Então, 4 vezes mais do que o máximo. Tá? Você vai ter um problema que é um comprometimento estético do dente. Então, os dentes vão ficar com pequenos traços esbranquiçados, né, que é o efeito do flúor. Que é chamado fluorose. Quando já chega em 6 miligramas, esses traços crescem e formam uma mancha escura no dente. Então você tem comprometimento estético do dente. Um dentista consegue ver rapidamente que é uma intoxicação por flúor. Ele deve reagir com o esmalte do dente. Reage com o esmalte do dente. Na verdade, ele aumenta a quantidade de minerais.
Então coloca demais, né? Então fica manchado, tá? Se você for exposto entre 10 miligramas e 20 miligramas, você vai começar a ter um problema gástrico. Vai começar a fazer mal pro seu estômago. Certos locais na Índia e na China possuem níveis assim, que aí é uma água já poluída, né? E aí as pessoas podem ter problemas gástricos graves, tá? Se você for exposto a 500 miligramas e você é uma criança, você morre. 500 miligramas, tá? Morreu. É envenenamento mesmo, né? E se você for exposto a 2 gramas, é a morte de um adulto. O adulto morre, tá? Então, por quê? 2 gramas? 2 gramas. Porque com 2 gramas de flúor num litro de água, já você mata um adulto. Mata um adulto. Mas aí a água não dá nem pra tomar, ela tem um cheiro forte, ela é corrosiva, sabe? Então, entendi. Já é muito, tá? É muito. Você não vai achar por aí na torneira, não tem. Bom. Você realmente é uma coisa de uma indústria, sabe? É um coproduto de uma indústria que você entrou em contato, sabe? É uma coisa grave, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, volte na informação anterior que eu falei do estudo canadense, tá? No estudo canadense, o range de exposição, né, varia de 0,03, que é muito menos, até quase 18. Tem uma variabilidade muito grande, tá? No Brasil... Sendo que 18 já é uma concentração perigosa. Já faz mal pro estômago, tá? Então, como no caso da amostra, essas mulheres eram expostas a uma variabilidade muito grande, aquelas mulheres que eram expostas a uma quantidade muito alta sofriam alguma intoxicação que podia gerar um efeito posterior. Certo. E isso era meio que compensado por aquelas que eram expostas a muito pouco. E na média ficava 1 grama, né? Então, e repare de novo, ó. No Brasil, você tem entre 0,6 e 0,8 miligrama. Bem pouco, tá? O estudo canadense mostra que a cada 1 miligrama diminui 4 pontos o QI. Ou seja, você tem que tomar muita água e uma água com muito mais flúor do que o normal, tá? Aqui no Brasil. Sim. Então, no Canadá, esse é um estudo que acende luzes, sabe? No México, pelo menos em determinadas regiões, onde chega a 18, né? Exato, que aumenta muito, sei lá, se tiver 3 já é demais, né? E aí no Canadá você tem as fornecedoras de água, cada estado tem uma, né? Não é unificado. E elas têm políticas diferentes, né? Então assim, você tem as diretrizes do governo sobre a água, mas o fornecimento mesmo é privado. E aí tem muita variabilidade, né? Bom, aqui a gente tem também... Cada estado tem a sua estatal aí cuidando da água. Isso. Né? Da água e do esgoto. Tratamento de água e esgoto. Tem-se tido privatizações ao longo do tempo, mas ainda o efeito das diretrizes do estado é mais forte do que, por exemplo, no Canadá. Certo. Tem muito menos lobby. Isso deve ajudar a ter essa padronização. Sim, aí. Na verdade ajuda, tá? Tem um outro artigo, vamos deixar na descrição. Ele é até mais legal do que esse do Canadá. Muito bem feito. Uma das coautoras é uma estatística que eu gosto muito, assim, mexicana, que é presidente... Ela foi diretora, eu acho, do NIH do México. Tá bom. É um estudo muito bem feito, em que eles fizeram um estudo prospectivo também e tal, análise estatística muito boa. E eles viram, só que eles não deram o valor, eles viram também uma associação entre a quantidade de flúor e uma redução do QI. Tá? Mas também foi uma redução menor ainda do que o estudo canadense. E o México tem uma característica particular de que basicamente o México é um vulcão, né? Todo o solo é vulcânico, tem muitos vulcões no México. Já existe um histórico grande de contaminação por chumbo, por outros metais, né? O flúor entra aí no meio. Então, naturalmente, a água tem que ter um tratamento diferenciado, tá? A qualidade do tratamento de água no México, entre os estados mexicanos, também varia muito. Logo, quando você vai ver o range das amostras, também é muito maior. Tá? Então tem claramente na amostra desse estudo mexicano e do canadense, a maior parte das pessoas, a quantidade de flúor na água não afeta nada, mas tem uma fração que afeta muito. E essa fração é o que puxa a média para cima. Aqui no Brasil, a gente tem apesar de ter uma variabilidade óbvia, né, principalmente pela falta de saneamento, não é? Mas nos locais que tem saneamento, a quantidade de flúor é bem mais constante, tá? Tem uma questão relacionada à própria geografia do Brasil, o solo e tal, as características do solo. Não é tão vulcânico, não tem tanta exposição a outros metais, mas também a ação do governo há décadas na gestão da água. Tá? Então... Parece que não, né? As pessoas falam muito mal, assim. Mas tem 2 coisas no Brasil que são muito, por enquanto, pelo menos, são uma das joias do Brasil. Assim, é o SUS
e outra é o serviço de água. Sim. Historicamente, assim, historicamente. E... a água tratada aqui no Brasil, né, pelo menos onde há tratamento de fato, Sim. é uma água potável tranquilamente. Assim, Sim, né? sim. Então, tem se mudado isso, né? Mais pra frente a gente faz um outro Naruhodo sobre a questão da água em si. 30 anos, 40 anos atrás, a água era bem melhor, tá? Porque os critérios eram mais rigorosos? E porque você tinha menos saneamento básico. Então os locais que tinham saneamento eram muito melhores. Você tem um ganho de escala, né? E você tem o crescimento desordenado das cidades, que vai afetando. Então, por melhor que seja o serviço, se você coloca uma casa na área de manancial, acaba com tudo, né? Sim. Então, o governo era muito mais efetivo 30, 40 anos atrás em proteger aquelas regiões do que hoje. Né? Hoje você tem muito mais especulação, lobby e tal. A indústria também Isso. se utilizando das fontes naturais. Sim, né? Você não tem como escapar da política nisso, sabe? Então, aqui no Brasil ainda não é tão forte essa questão. No Canadá, nos Estados Unidos, uma parte da Europa é muito forte. Tá? E aí tem a ver com a pergunta do nosso ouvinte, né? Por que alguns locais não têm essa água? Então vamos deixar na descrição também uma entrevista dos Estados Unidos, né? Que cerca de 8 estados americanos proibiram colocar flúor na água. Porque eles foram incentivados por um grupo que é chamado de fluoridealert.org, tá? Alerta do flúor, né? Certo. Que é um grupo muito organizado que faz lobby. E aí, assim, no passado... Lobby contra o flúor? Contra o flúor. Né, que faz mal. O que eles buscam? Então, esse grupo ele tem cerca de 30 anos. Tá. No começo, assim, 30 anos atrás, aí que me deu muito trabalho, que ia atrás do histórico do grupo, no começo eles eram bem intencionados, que era uma questão de melhorar a qualidade do serviço, diminuir e tal, né? Aí vai aumentar. Era sobre o risco, de fato, de Sim. não ter o devido cuidado sobre a quantidade de fluxo. Era uma questão regulatória, sabe? Que é muito legal. Tinha que ter aqui também, muito legal. Só que aí a coisa vai crescendo gente, vai ficando meio doido. Aí começou a entrar um povo meio catastrofista. Aí veio essas histórias aí as conspirações. As conspirações todas. E o negócio vai crescendo. Então, dentro desse grupo, você tem pessoas bem intencionadas, organizadas e os doidos. Tem todo espectro. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, ali que associam o flúor na água com câncer, com autismo, com um monte de bobagem. Né? E aí vai meio que criando uma massa de coisas. Esse site, se você entrar no fluoridealert.org, ele é bem organizado, mas aí você começa a entrar e cavocar, você vê que... Terraplanismo. Mas pelo que eu li, parece que é culpa de uma parte. Certo. Só que essa parte está ficando cada vez mais frequente, está conseguindo gerar mais pressão em alguns estados, né? Então eles conseguiram... Diferente dos terraplanistas, é só uma parte. Então, ainda. Né? E eles conseguiram convencer, por exemplo, prefeitos de algumas cidades a impedir. E aí cria-se um problema de saúde pública. Claro. Né? É grave, né? E aí não se tem muito o que fazer. Então, como... Claro, você acabou de dizer há poucos minutos que R$1 investido em fluoretar a água retorna R$38 de não gasto sobre tratamento de saúde pública. Dentais, né? Então, compensa, né? Só que aí esse grupo vai falar, não, mas isso é mentira, porque, na verdade, o flúor faz mal e não é contabilizado. Certo. Então, você vê que não é uma teoria da conspiração, tem uma parte, mas não é tanto, sabe? Então, é onde a linha fica tênue. Claro. E é isso que dá trabalho. Sabe? Outra coisa, vacina... porque não é uma questão binária, né? De com flúor ou sem flúor, né? Tem a ver com a quantidade de flúor, a água em si. Sim, né? A geografia do local, como que... tradicionalmente, a cultura das pessoas em relação à água... Tem muitas variáveis. Então, assim, não dá pra bater um martelo e falar que é uma relação sim ou não direto. Você tem que levar em conta o país. Claro. Então, por exemplo, no México, principalmente, que esse estudo do México é melhor do que o do Canadá... No México, de fato, o Ministério da Saúde, de fato, tem que fazer um estudo local. Sim. Em alguns estados é melhor não colocar, para outros sim. Tem uma questão também das próprias cidades, né? Porque a pasta de dente já tem flúor, o sal já tem flúor. Então, quando você já tem uma água no limite e adiciona outros alimentos, às vezes passa um pouco. Certo. Então depende do local. Então tem que fazer um estudo epidemiológico de saúde pública. Pensando pra gente aqui no Brasil, falar, ai meu Deus, então eu tenho que parar de tomar água. Não. Esses estudos refletem outras realidades sociais diferentes, realidades geográficas, históricas, sociológicas. É muito legal para discutir, né, como essa questão
de como a natureza influencia a relação das pessoas com os recursos naturais, influencia a política, influencia o jeito que as pessoas pensam e tal. Mas não pode pegar e aplicar diretamente aqui. Aqui é muito diferente, tá? Mas tem, aí é uma parte final, tem uma grande contribuição, né? Então a qualidade da nossa água em geral é muito boa. Em geral sim, tá? Em geral sim, nos locais que tem saneamento, a qualidade é boa mesmo, tá? Em geral. Para 65 milhões. Infelizmente. Dos 200 dos 265, vamos ver se a gente consegue aumentar a escala e manter a qualidade, né? É interessante você ver essa questão da relação do flúor na água e tal com a questão do desenvolvimento da dentística, da odontologia no Brasil. Muita gente, principalmente quem mora fora do Brasil, sabe que eu tenho certeza que uma das coisas que você sente falta é bons dentistas. Tá? Outra coisa que não se valoriza no Brasil é a qualidade do serviço dental. Aqui no Brasil, a pesquisa é referência mundial. Eu tenho vários amigos dentistas que eram dentistas de primeira aqui, com formação de primeira, que foram para fora justamente porque sim, faz sucesso. Há uma carência de profissionais bem qualificados, né, nessa área, na Europa, nos Estados Unidos. Né? Então, historicamente, tem uma separação entre a odontologia e a medicina, que eram áreas separadas. Aqui no Brasil não foi bem assim. Historicamente, a odontologia nasceu dentro da medicina. Certo. Né? Então, quando as primeiras universidades no começo do século XX aqui no Brasil começaram a ser feitas, a medicina meio que servia a outros cursos. Então, a odontologia é algo tão importante quanto a saúde geral. Você cuidar dos seus dentes é uma parte do seu cuidado normal com a saúde, né? Então, dentro da medicina, nasceu um braço que depois virou odontologia, e aí com o mesmo rigor. Que era praticamente uma extensão da medicina. Isso. Assim, né? Se você pegar a Europa, por exemplo... A Europa, basicamente, o dentista na época medieval, ele fazia tudo, né? Mandinga, tal, tirava seu dente, fazia tudo. Então, essa coisa medieval da medicina se passou para os Estados Unidos. Então, se manteve esse caráter meio medieval da medicina como algo que não é médico, não é puro, senta aí na cadeira e tal. No começo, no Brasil, veio um pouco. Quando veio a família real, veio um pouco essa coisa, mas rapidamente com as universidades não fazia parte da cultura nacional, sabe? Porque não existia dentista, assim, né? É até engraçado. Quem for dentista e for mais antigo, tiver, sei lá, uns 50 anos hoje, no passado, quando você ia no dentista, tinha lá, vou tirar seu dente com buticão, né? Que hoje não tem mais isso. Você precisa de uma restauração, você não ia fazer uma restauração, você ia fazer uma obturação. Verdade. Né? Então, vou fazer uma obturação, aí no lugar eu vou colocar uma jaqueta. Né, que é uma coisa que cobre em cima. Aí você perde, tipo, o Cafu e o Roberto Carlos aqui da frente, assim, né? Aí eu vou ter que pôr uma prótese, só que só dos dois dentinhos do lado. Eu vou fazer uma perereca. Aí eu vou botar uma perereca. Verdade. Né? Então, todos esses nomes mudaram, ficou um nome mais bonito e tal, mas no passado recente era uma coisa mais lúdica. Hoje a limpeza é com ultrassom. Né? Sim, nossa, moderno. Aliás, eu me lembro a primeira limpeza que eu fiz, não tinha nada de ultrassom. Não, era bem manual. Era bem físico, né? Pois é. Aliás, falando nessa questão dos dentistas, eu trouxe um dentista que, pra mim, é referência nacional na área, sobretudo de bruxismo e sono, que é o Milton, né? E ele vai fazer meio que um sumário do que eu comentei, mas com mais propriedade clínica. Perfeito. Então vamos ouvir o Milton Maluli Filho, que tem graduação em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Linz, mestrado em odontologia e dentística, né, pela Universidade de São Paulo, e doutorado em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente ele é dentista clínico e tem experiência nas áreas de odontologia, com ênfase em clínica odontológica, bruxismo e medicina do sono. Vamos ouvir então o Milton. Olá, amigos. Eu gostaria de conversar com vocês rapidamente sobre o flúor e a doença cárie. Na verdade, o flúor ele é um elemento químico muito comum na natureza, que pode ser sintetizado em laboratório e ser adicionado a uma série de produtos, como creme dentais, a água fornecida pelas companhias de saneamento público e ainda pelos enxaguatórios bucais, além de ser encontrado na natureza através dos alimentos. Qual a importância, Quais os benefícios deste elemento químico? O flúor, na verdade, ele é muito importante no processo de desmineralização e remineralização do dente. Para vocês entenderem, o dente na cavidade bucal, em contato com a saliva, constantemente ele perde íons e ao mesmo tempo ele ganha íons da saliva, ou seja, o processo de
remineralização e desmineralização. Íons cálcio, íon fosfato, o flúor, ele é muito importante nesse processo, então, de remineralização dos dentes, ou seja, ele fortalece, ele ajuda no combate da doença cárie. Mas ainda, muito importante ressaltar que nós temos muitas vantagens, porém algumas desvantagens, como o excesso do flúor deve ser pontuado. Este excesso de flúor, ele causa o que nós chamamos de fluorose. Então é uma condição em que ele altera a cor do esmalte dos dentes, pode se apresentar numa tonalidade esbranquiçada, pequenas manchas, e em casos ainda mais graves, uma coloração mais escura, e normalmente ele acomete um grande número de dentes, ou seja, são manchas generalizadas, dificilmente acometendo um dente, porque esta fluorose ela se dá durante a formação do elemento dental. Porém, tanto em adulto quanto em criança, o uso do flúor é fundamental no combate da doença cárie. Muito obrigado e até uma próxima. Altair, então o Dr. Milton deixou bastante claro aí que o flúor ajuda. O flúor tem um papel importantíssimo na saúde bucal aí. Mas ele pode gerar essa fluotose, né? Sobretudo nas crianças, né? Então, algumas recomendações que se faz é que enxaguatório bucal, aquele popular Cepacol, né? Então, Listerine, essas coisas. Existe uma recomendação de que você não dê o Listerine para crianças menores de 7 anos. Porque proporcionalmente ao corpo ela já consome uma quantidade de flúor razoável. E aí para evitar a fluotose, sobretudo nos dentes permanentes, né? Que depois que você perde os dentes de leite, crescem os permanentes. Tá? Então, se você vive numa cidade grande e tal, industrializada, antes dos 7 anos você não precisa usar esses enxaguatórios. Uma coisa interessante é que muita gente acha que o enxaguatório, né, esse Cepacol, essas coisas, serve para prevenir placa. Sabe? Placa bacteriana, tártaro, né? E não é verdade. Muita gente usa para evitar o tártaro. Não, tártaro é uma coisa que tem que... É com tártaro escovação. Escovação e fio dental. Isso, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não adianta botar água. Ainda não inventaram um líquidozinho líquido que acaba dissolve. com tártaro. Porque se dissolver, dissolve seu dente junto. Então escova o dente, não é desculpa. Tá? E tem, para fechar, né, tem uma área interessante da odontologia que praticamente existe em muito poucos países, assim, e o Brasil é uma referência mundial, que é a área de sanitarismo e odontologia. É quando o odontologista trabalha como epidemiologista. Porque, em geral, a epidemiologia é uma área da medicina, né? Mas temos alguns dentistas mais antigos, assim, que trabalham nessa área. E aí, a razão pela qual o nosso controle médio da quantidade de flúor na água é tão restrito e tão melhor que outros países, vem pelo trabalho desses dentistas, né? Que se especializaram não só na parte clínica, mas também na questão epidemiológica. Destaca-se um termo interessante, que é um termo que só existe em português, dessa área, que é chamado heterocontrole. O que é isso? Então, heterocontrole. O heterocontrole, é um termo cunhado por um professor, que é o Paulo Capel Narvai, né? Ele cunhou esse termo em 1982, e é um termo que só vale para o flúor na água. Eu vou dar a definição, para você ver como isso pode ser aplicado em vários outros locais. A definição de heterocontrole, que é um termo da saúde pública, é o seguinte, abre aspas. Heterocontrole se aplica na seguinte situação. Se um bem ou serviço implica risco ou proteção para a saúde pública, além do controle do produtor, daquele que produz a substância ou serviço, necessariamente tem que se ter uma regulação do Estado. Então, por exemplo, se eu produzo um serviço que faz mal ou faz bem, além do próprio controle de qualidade do produtor, tem que ter necessariamente o controle de qualidade do Estado. Certo. E aí eu vou deixar um link na descrição que ele mesmo, o próprio Paulo Narvai, conta a história de onde surgiu esse termo. Da onde saiu o insight para ele botar esse termo. Que é porque ele já trabalhava como epidemiologista junto à Secretaria de Águas, na época, nos anos 70 e 80. E aí ele viu que as pessoas deixavam os engenheiros de água, hídricos, muito livres. Tá. Então eles decidiam quanto de água eles podiam pôr, quanto de flúor e tal. Com critério de engenheiro, não com de critério médico. de engenheiro, isso. Que é baseado em acolchambramento, já viu, né? E aí ele começou a fazer uma pressão falando, não,
tipo, o clínico é a gente. Tipo, tem que ter um pouco mais, assim, não é pra prender os caras, mas tem que ter um pouco mais de controle. Certo. Então, ele meio que estabeleceu um conjunto de regras para que esses engenheiros e a Secretaria de Água fizessem relatórios com maior frequência. E aí, os engenheiros melhoraram o sistema deles, e aí criou-se uma tradição. Né, da CETESB, por exemplo, de sempre produzir esses relatórios e fiscalizar a atividade de outros profissionais que não são relacionados à saúde pública. Certo. E aí, isso não é visto em nenhum outro país do mundo. Nem outro país. Isso explica um pouco a qualidade da nossa água? Pelo menos no que diz respeito ao flúor. Né? A qualidade do controle da concentração de flúor na água. Então, podemos dizer tem assim... essa variação tão pequena aí que você mencionou, por Isso. exemplo. E aí você só fica com benefício e não expõe as pessoas ao risco. Então, para fechar, de fato, o estudo, tanto o canadense, que deu origem ao episódio, quanto o mexicano, mostra evidências de que o excesso de flúor, de fluoretos, pode gerar algum comprometimento. E aí não é uma questão da relação entre o flúor e o QI. É uma questão da qualidade logística, da qualidade técnica do serviço de águas. E aí é uma oportunidade de trazer a excelência que tanto a odontologia quanto os serviços de saúde pública são aqui no Brasil. Certo. As pessoas não valorizam a prataria da casa, mas esse episódio é para mostrar que estamos na vanguarda. Maravilhoso. Então, Altair, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, o flúor na água, ele pode afetar o QI, segundo vários estudos, né? Mas isso não significa que o flúor seja prejudicial quando usado da maneira correta. Isso. E que aqui no Brasil estamos... E que aqui no Brasil a gente está bem. Tá bem. Tá bem. Isso. Isso é o que você tem menos que se preocupar. Certo. Então não há nenhum motivo para alarde em relação a esse assunto aqui no Brasil. Não. Se eu estivesse no México ou no Canadá, talvez eu pensasse um pouco diferente. Mas aqui no Brasil estamos muito bem. Certo. No México, eles já têm outros tipos de problema, além da contaminação por flúor. Isso, né? É uma questão geográfica, históricas. Uma questão geográfica, eles têm uma fonte de água problemática. Isso, né? Pelos vulcões e tudo mais. Acaba fazendo com que as pessoas prefiram, quando podem, né, água engarrafada, né, com outro tipo de tratamento, né? Mas enfim, aqui no Brasil, nenhum motivo para alarde. Em relação ao flúor, né? Com certeza não. Porque a gente está bem nesse assunto. Exato. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.